A história que vamos contar é um mergulho no tempo que passou, mas que a memória popular cuidou de preservar ao longo dos séculos. Como nasceu e se desenvolveu a próspera cidade de Guanambi, o antigo arraial de Beija-Flor. Muitos dos fatos e dos personagens que viveram essa epopeia não estão documentados em registros oficiais. Estão escritos nos livros dos historiadores, baseados na oralidade e no imaginário do sofrido homem do sertão baiano. É uma saga vivida por colonizadores, tropeiros, índios, africanos, de bordéis e santa milagreira, de heróis e heroínas, perpetuados na formação da raça brasileira. Nossa história começa com a conquista do misterioso sertão do sudoeste baiano. A marcha da colonização baiana desbravou a faixa litorânea e estacionou longamente no recôncavo, enquanto o longínquo sertão continuava intocado e desconhecido. Para desvendar o interior sertanejo, os bandeirantes avançam para o norte, em direção ao rio São Francisco. A margem direita do rio foi alcançada no século XVII pelo regente da Casa da Ponte, Antônio Guedes de Brito. Na outra margem desembarcou Garcia Dávila, fundador da Casa da Torre e o iniciador da criação de gado no recôncavo baiano. A partir daí, o som do mugido das boiadas correndo nos caminhos abertos ressoava pelo sertão bruto. Os implacáveis conquistadores chegam até o sudoeste baiano, tangendo os bois e guerreando com os índios. Fugindo da colonização e da sede, os nômades tapuias embrenhavam-se na mata. Em áreas banhadas pelo rio Carnaíba de Dentro, se escondiam no vasto semiárido de onde iria surgir o município de Guanambi. Nos arredores da cidade, um lajedo sustentado por vários blocos de granito forma uma pequena gruta, local onde os tapuias se abrigavam das intempéries. Impressas no teto da Pedra Maior, as pinturas rupestres se apresentam desgastadas e deformadas pela ação dos séculos. Conhecido como a Pedra do Índio, o conjunto de rocha de granito com seus sinais indecifráveis e esmaecidos pelo tempo é a guardiã da cultura dos primeiros habitantes dessa terra. O branco veio atrás, catequizando, dizimando, forçando a um trabalho que ele não estava preparado. Para nós, na nossa região, a civilização está chegando com muita velocidade, mas alguns costumes que eu alcancei muito, por exemplo, água no pote, a cuia, não é, a peneira, essas coisas assim que marcaram a passagem do índio. As terras que pertenciam aos índios são concedidas pela capitania de Ilhéus como recompensa aos bandeirantes. Os conquistadores tomam posse da terra, estabelecendo uma após a outra novas fazendas de criação. O gado, né, lambia a terra, sentia o sal, ia penetrando, e assim ficou uma região sem fronteiras, porque não havia delimitação. Cada fazenda era demarcada até onde o gado chegava. Pertencente a Sesmaria Sem Fronteiras da Casa da Ponte, a fazenda Brejo das Carnaíbas foi dividida, dando origem a várias fazendas, entre elas Carnaíba de Fora e Carnaíba de Dentro. Distante quase 800 quilômetros de Salvador, Guanambi nascia ao redor da fazenda Carnaíba de Dentro. Eram duas grandes fazendas, a Carnaíba de Fora, pertencente à família Castro, era do avô de Castro Alves, e José Antônio da Silva Castro. A Carnaíba de Dentro pertencia a José Dias Guimarães, um português devoto de Santo Antônio. Depois de morar em Santo Antônio do Urubu de Cima, atual Paratinga, onde casou com uma índia Bororó, José Dias Guimarães vem para esta zona, compra a fazenda e se estabelece. Quando morreu, a fazenda foi dividida entre seus filhos.
José Dias teve 6 filhos e o seu filho mais velho, Joaquim Dias Guimarães, teve o direito de escolher a sua parte de herança na fazenda. Nas terras da fazenda, levando e trazendo mercadorias, tropeiros e vaqueiros se encontravam no cruzamento de caminhos que levavam a Minas Gerais, Feira de Santana, Cachoeira, São Félix ou pequenas vilas. Logo, o entroncamento vira um concorrido pouso. Recebedora de águas do Rio Belém, uma lagoa acolhia os viajantes. Nas margens com 1000 metros de comprimento e 200 de largura, repousavam os cansados viajantes que se aventuravam pelos caminhos. O local foi escolhido devido à localização da lagoa e também às mangas de pasto, onde colocavam os animais dos tropeiros que aqui pernoitavam em sua passagem para feiras nos lugares vizinhos. Da frequência incessante de pessoas, aproveitou-se uma linda jovem aciganada para instalar-se entre as primeiras moradoras, Belarmina e sua filha Florinda. Acredita-se que aqui iniciou-se em 1833, quando a Belarmina veio para essa região juntamente com a sua filha Florinda, explorar casa de prostituição. Ele iniciou exatamente naquela região da Rua dos Porcos, que antigamente eles falavam a Rua das 7 Portas. Eram 2 ruas mais ou menos paralelas assim, cheio de casas pobres, né? Ali ficava uma série de mulheres de vida livre se comercializando o corpo naquela região. Além de trazer e levar mercadorias, os tropeiros tiveram outra função no desenvolvimento econômico e social desta agreste região. Como eles tinham dinheiro, junto com eles traziam também ou encomendavam, as mulheres chegavam, as mulheres que eram de tal e tal tropeiro, e encontraram terreno bom, homem rico, tinha muito coronel, muito fazendeiro. O coronel Joaquim Dias Guimarães, seguindo a tradição paterna, rezava a ladainha para Santo Antônio. Como Joaquim Dias rezava suas novenas, esse exemplo passou para moradores de sua terra. Aquela mulher também pegou o hábito de rezar a novena de Santo Antônio. Cresceu tanto a novena lá, que cá era mais sofisticado, nem todo mundo tinha acesso à casa do rico, da fazenda. E lá não, todo mundo que chegasse ia. O sucesso das novenas a Santo Antônio na casa de Bela e Flor atraiu grande número de devotos que participavam fervorosamente dos festejos. Os folguedos somente começavam após a cerimônia religiosa, quando todos os presentes beijavam o santo. Como muitos estavam lá mais interessados na parte profana da festa, suplicavam a jovem Flor que beijasse logo o santo. Numa profusão de vozes interessadas, pediam: beija Flor, beija Flor. Beija Flor, beija Flor, beija Flor, beija Flor, beija. No arraial, agora conhecido como Beija-Flor, Santo Antônio ganha uma casa de oração. Joaquim Dias construiu a primeira capela, onde Bela passou a festejar o seu Santo Antônio querido. Naquele ambiente religioso, mais propício à farra e à festa, o arraial mereceu outra denominação. Ao lado dessas prostitutas foi muito cabaré, muita perdição, muito crime, muita briga. Vieram jogos, então todo mundo jogava, bebia, e Guanambi ficou apelidado com o nome de quebra, porque toda pessoa chegava lá com dinheiro no bolso, saía quebrado. Mas nem todos viviam para farrear. Anos depois, a visita de uma missão dá início à construção da Igreja Matriz de Santo Antônio. Quando foi instituído o patrimônio para a igreja, o santo casamenteiro se torna proprietário das terras. O Joaquim Dias Guimarães resolveu doar um pedaço de terra a Santo Antônio. Santo Antônio é dono de Guanambi.
Hoje Guanambi espalhou muito, ultrapassou, foi 1 quilômetro em quadra que ele doou. Ultrapassou isso muito, muito, muito. Deve-se tal crescimento aos homens que fincaram as sólidas bases da atividade comercial no arraial. O redor da lagoa tornou-se o local ideal para a prosa e a realização de negócios entre compadres e amigos. Daí, eles se dirigiam para a praça, hoje Coronel Cajaíba, onde começou a feira embaixo de um umbuzeiro. As pessoas da terra, que também tinham pouca coisa para vender, o arroz, o feijão, a batata, o milho, também participavam dessa feira. Os tropeiros carregavam o que nós tínhamos para vender, e de São Félix, de Cachoeira, de outros lugares, retornavam trazendo sapatos, tecidos, louças e até mesmo o sal. Nós não tínhamos aqui o sal do mar. Os bruaqueiros também participavam da movimentada feira. Os bruaqueiros eram as pessoas que ficavam de cidade em cidade levando as suas mercadorias para a feira livre que existia em redor de Guanambi. Quando terminava a feira, eles voltavam para Guanambi. Era um ponto aqui de apoio, onde tinha casa de prostituição e também tinha água farta naquela época. Descansavam no domingo e na segunda-feira eles aproveitavam que estava aqui na região para fazer a troca de mercadoria. A partir daí, iniciou-se a Feira Livre de Guanambi na segunda-feira. Um produto seria decisivo para o crescimento econômico da Feira do Arraial de Beija-Flor. Chamado de ouro branco, o algodão floresceu nos baixios do Rio das Rãs desde os primórdios da colonização. O algodão crescia no meio das capoeiras, parecendo brancos lençóis estendidos ao sol, à espera de quem o fosse colher. No período colonial, o algodão era também colhido pelos escravos. Na folga da dura jornada no campo, os cativos se divertiam com o vai de virá, folguedo ainda representado em Guanambi. Não sabemos a sua origem. Alguns acreditam que ela seja daqui mesmo de Guanambi. Outros supõem que tenha sido uma forma que os escravos encontraram de realizar os seus folguedos, como uma imitação ao vira, que era uma dança desenvolvida nos salões dos portugueses. Como o Guanambi tem sua origem no fazendeiro português Joaquim Dias Guimarães, e essa dança está bem arraigada aqui nessa fazenda Taboa Grande e nos arredores da fazenda Lagoa de Pedra, onde há muitos moradores ainda antigos, a gente acredita que tem fundamento essa explicação. O vai de virá foi sendo transmitido através das gerações pela prática dos movimentos ritmados e repetição da linguagem musical. As duas avós minhas foi quem me ensinou, batendo latrinha, e aí eu aprendi dançando a dança folclore, o vai de virá, e estou até hoje cantando. E dançando bastante, fazendo piloreto. A dança acontecia nos terreiros das casas grandes, com os requebros dos negros comemorando as festas religiosas e de casamento, promovidas pelos senhores. Estou ensinando os mais novos também a dançar também. Agora, se acabar, ele é que sabe, né? Aí, para mim, eu ainda estou dançando ainda, mas não estou aguentando. O arraial cresceu com a pujança da agricultura e da pecuária, e o escravo será o encarregado da sua exploração. A pecuária aqui foi muito desenvolvida e nós sabemos que os grandes senhores de terra e de gado, eles possuíam os seus escravos, não era? Aos senhores das grandes fazendas, o indomável índio prestou os melhores serviços, lidando com o gado. Eu me lembro do mato fechado em Guanambi, a região cheia de surucucu, de muita coisa, e que o vaqueiro penetrava com aquela coragem. E muitos vaqueiros descendentes de índio. Ele foi o autêntico vaqueiro da região de São Francisco.
enquanto que os negros escravizados foram forçados a trabalhar na lavoura. Alguns descendentes daqueles escravos se reúnem na comunidade negra de Morro de Dentro. Desde de muito tempo, nos primórdios da cidade, e que tem esse Morro de Dentro, que é aquele agrupamento de negros, né? E que eles foram pessoas muito fortes também. Todo mundo tinha aquele receio, aquele pessoal com os negros do Morro de Dentro, porque eles trabalhavam, a verdura que a gente tinha vinha de Morro de Dentro. Coube a um africano recém-liberto comprar a terra e assentar os moradores. Os 140 habitantes da comunidade são oriundos de núcleos familiares, mantendo coesos há mais de 100 anos os laços sociais e culturais. Meu avô morava de agregado. Aí, o patrão, ele tinha uma roça, o patrão chegou, colocou animal dentro da roça dele. Meu avô reclamou, o patrão não gostou. Aí meu avô falou, não dá certo para mim. Eu vou trabalhar em São Paulo para comprar um terreninho para me morar. Quem mora é os netos, bisnetos, tataranetos. Porque nós não compramos mais terra, porque não tem condições. Nós estamos morando no que ele deixou. Numa área da terra herdada, dividida em pequenos lotes irrigados, os negros há tanto tempo libertos permanecem como eternos lavradores. Eu mesmo, para criar meus filhos, trabalhei 16 anos arrancando algodão e empanhando algodão. Ali tem uma barragem ali, a prefeitura fez uma barragem ali para nós. Aí a gente faz uma hortinha. Da horta aqui, cada um tem o seu, né? O menino ali tem um pedaço, esse outro irmão tem outro pedaço aqui, eu já tenho outro pedaço acolá. E aquele também já tem outro pedaço, cada um tem o seu, trabalhando, facionando, molhando, né? É fato incontestável que nas vilas e povoações mais distantes do litoral, os escravos eram mais bem tratados pelos senhores do sertão. Eu tenho histórias de meus bisavós que eles tiveram negros, tiveram filhos de negros que receberam o nome da família. Então eram pessoas que tornavam-se membros de famílias. E mesmo depois da libertação dos escravos, eles não saíram, eles continuaram trabalhando e foram passando de geração em geração. A babá de minha mãe foi uma negra, filha de uma escrava de meu avô. Fui criada, eu tenho bastante amigo. Lá em Guanambi eu sou abraçada e gosto muito de os amigos que eu tenho lá em Guanambi. Adoro aquela cidade. Tem que gostar, que nasci e criei aqui, era beija-flor. A origem do nome beija-flor também pode ter vindo da minúscula ave, o beija-flor, que vive do pólen das flores. A história é verdadeira, houve o beija-pé do santo e havia muita ave, como fulô, era muito bonita, parecia como ave. Ficou a história do beija-flor lá beijando o santo com o nome da ave, só que corrigiram um pouco, porque Guanambi, que é muito bonito o nome, para Guanambi. Assim descreveu Euclides da Cunha o vasto sertão do município de Guanambi. A caatinga é a vegetação com as folhas urticantes, com espinho, com gravetos estalados em lança, árvores sem folhas, de galhos estorcidos e secos, revoltos entrecruzados, lembrando um bracejar imenso, de tortura da flora agonizante. É nesse cenário desolado que emerge o mito Leocádia. Leocádia é uma figura, apenas uma menina sertaneja que faz parte do nosso passado, faz parte da nossa história e está arraigada na cultura guanambiense. Muitos consideram a verdadeira heroína e que não deixou de ser vítima de um ciúme violento e também vítima da sociedade que predominava no final do século XIX. Passo a contar nesse instante uma história de traição. Um crime bárbaro e hediondo que de sangue manchou o chão.
Há mais de 100 anos passados, esse fato ficou gravado na memória do nosso sertão. Certo dia, entre os anos de 1880 e 1908, a jovem Leocádia chegou a Beija-Flor. Veio Leocádia, acompanhando seus pais. Aqui ela tinha uma tia, a tia Joana, com quem ela passou a morar. Mas não veio com ela nenhum parente, nem se fala por que ela veio para cá, tal. Acredita-se que ela veio para aqui porque aqui já existia casa de prostituição. Nesse período, a região todinha atravessava uma crise econômica bastante grande e muitos vieram aqui para Guanambi tentar uma melhora de sua vida. As autoridades resolveram fazer uma tapagem para abastecer o lugarejo. E entre os trabalhadores apareceu essa moça. Essa mulher de grande garra. Dizem até quando os homens levavam uma gamela de terra, a Leocádia já tinha levado 2. Ela tinha apenas 16 anos. Leocádia era uma menina muito bonita, os cabelos lisos, clara. É toda aquela moça que toda mulher gostaria de ser. Leocádia dizem que era mulata. Era uma mulata muito bonita. E por ser uma jovem bastante bonita, é claro, né? Sempre desperta o interesse da parte masculina. Como vestia muito mal, muito pobre, magrinha. Um comerciante, José Pedro, irmão do Joaquim Dias, o doador da terra. E ficou impressionado com aquilo, chamou ela e deu a ela uma roupa, 3 metros de pano. Por causa de um vestidinho de chita, ela perdeu a vida. Chegou nos ouvidos de Raquel que José Pedro tinha oferecido vestidos e outros objetos mais. As pessoas começaram a comentar, a falar que ela era amante dele. Fuxicava-se muito, falava já as maledicências. A Raquel ficou fervendo de ciúmes. Ela tomou providência que ela ia ficar livre, que ela não ia perder o marido, é claro. Tramou a sua morte de maneira bastante violenta e trágica. Ao entregar o tecido, 2 pessoas estavam por perto. A dona Raquel, enciumada, contratou, alguns empregados. Um era o seu caseiro e afilhado, o Marcolino, e o outro era o vaqueiro do delegado. Que mandou matar a Leocádia quando ela estava lavando roupa no lajedo, aí na Caiçara. Ela foi surpreendida por esses capangas e foi executada brutalmente, sendo seu corpo amarrado a uma pedra e jogada num caldeirão bem próximo daqui. Ela mandou matar e que tirasse os seios da Leocádia e trouxesse para ela. Raquel fez um cozido com seio de Leocádia. Tirou a pele, preparou como se fosse uma carne de porco. Mandou fazer o sarapatel e cozinhou. Quando o marido chegou de noite, deu aqui a comida que você gosta. Depois que ele comeu, ele ainda achou até a carne um pouco dura, ele perguntou que carne era aquela. Ela falou que era o seio de Leocádia. Ela perguntou: você gostou da carne? Ele disse: é uma delícia, mas onde você achou porco hoje? Ela disse: não é porco, são seios daquela sujeita, da Leocádia. Ela ficou satisfeita, tranquila, como se nada tivesse acontecido, e Zé Pedro também. 3 dias depois, o comentário girava pela pequena vila de Beija-Flor. Começaram a perguntar: que é de Leocádia? Que é de Leocádia? Até sumiu um boi de uma outra pessoa. E aí vão procurar o boi. Nada. E ele, então, na busca do boi, viu um caldeirão no matagal. Por sinal, esse caldeirão tem o formato de uma sepultura. O vaqueiro do seu Raimundo Pereira, dono desta propriedade, encontrou justamente nesse caldeirão sinais de que alguma coisa estava morta aqui. Aí viu só um sinal, quando espiou, tá vendo aquela gordurinha por cima da água. Buscou um galho de árvore bem grande e começou a vasculhar o fundo do caldeirão. E pegaram a mãozinha que tinha uma cruzinha, feita de um tipo de tatuagem, feita com anil. Constataram que era a mão de Leocádia. Leocádia foi sepultada ali mesmo, perto do lajedo, sob o clima de muita comoção. E enterraram ali, por pé tiraram, que estava cortada lá, toda amarrada no cobertor. Raquel
mudou daqui para Monte Azul, de lá foi para São Paulo, para Pitangueiras. Fugiu para Minas Gerais e veio a morrer em São Paulo de lepra. Aquela Leocádia, que era o demoninho sedutor dos maridos dos outros, passou a ser a santa da região. Estamos aí até hoje com essa crendice de que, na verdade, Leocádia é um santo, né? Claro que jamais ela foi beatificada pela igreja, mas que na fé popular ela é, na verdade, uma santa daqui da região. Sumiu alguma coisa, vão rezar para Leocádia. E muitos acreditam mesmo que ela faz até milagres. Eu acredito na Leocádia como santa. Toda sexta-feira santa, muita gente visita o túmulo de Leocádia. Eu acendi a vela lá para ela todo ano. Perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor. Perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor. Eis-me aos vossos pés, grande pecador, meus enormes crimes, perdoai, Senhor. No alvorecer do século XX, a vila de Beija-Flor havia entronizado Leocádia como santa. E após vários anos, conseguiu-se desmembrar de Palmas de Monte Alto. Isso se deu em 14 de agosto de 1919. Guanambi se tornou cidade 18 anos depois, em 1938. Nesta época, o menino Heitor Rodrigues chegou à pequenina cidade de Guanambi. Eu cheguei aqui em 39, mas meu pai era pequenininho. Isso aqui só tinha, não tinha nada, que era uma lagoa d'água. Que não tinha ninguém não. Eram as 4 casas. Aí ali nessa parte tinha um mercadinho pequenininho. A cidade crescia ao redor da lagoa, agora conhecida como Lagoa da Pedra do Pote. Situada no lado leste da cidade, o antigo e acolhedor Pouso dos Mascates ainda resistia aos avanços da urbanização. Muito bonita quando limpa, era linda. As pessoas nadavam quando era a época da enchente, isso aqui ficava cheio. Era quando existia movimento em Guanambi, era na época da enchente desta lagoa. Uma das margens ostentava o exuberante solar da família Martins Ribeiro, erguido no princípio do século XX. A mais importante construção da cidade é carinhosamente chamada por Casa de Dona Dedé. Aqui nesse largo, arranchava muito cigano. Eles pernoitavam aqui na cidade e os animais eram colocados aqui nas mangas, porque não existiam essas casas. Aí chamavam-se até de curral de Dona Dedé. E ela vivia do aluguel dessas mangas. As mangas, os animais e a lagoa se foram. Mas o sólido casarão neocolonial permanece de pé. Relíquia que se destaca por sua beleza arquitetônica no conjunto dos bens históricos de Guanambi. Outras relíquias permanecem bem guardadas na memória dos guanambienses. As lembranças. Nas noites enluaradas, as pessoas se sentavam na porta, as ruas ainda de areia soltas, né? E nós, crianças, brincávamos na areia. Nós éramos os donos da praça. Aqui nós fazíamos todo tipo de brincadeira, de picula. Fazíamos casinha de boneca. De roda, o pássaro mergulhão. E nossos pais sentados, conversando. Causa de assombração, de almas penadas, né? Do papafigo, do lobisomem, da mula sem cabeça. Na galeria de tipos, o inesquecível Batuque figurava como um dos personagens mais queridos entre os moradores.
Ele era o coveiro, ele era o lascador de lenha, ele era o limpador de fossa, era o propagador de notícias. Então, o batuque naquele tempo era uma imprensa falada e escrita. Tinha a zona aqui, não é? E eles falam que os homens que consideravam mais sérios tinham medo de ser vistos por batuque, porque no outro dia batuque espalhava notícia. Ele carregava um chapéu, usava um chapéu de massa cheinho de agulhas. E ele chamava as mulheres, as meninas, vem cá, bem. Era um tratamento que ele usava geralmente para todas as pessoas. Mas as mulheres ele chamava, vem cá, bem, ó uma agulha para você costurar a caçola. A água potável se encontrava longe da cidade. Para trazê-la, outro tipo preenchia o cotidiano, os aguadeiros. Eram homens e mulheres que carregavam águas para as casas. Uns que pegavam água na cabeça, né, com pote, com lata, outros carregavam com jumentos. Ou vinha também em carros de boi, em tambores, em carros de boi, ou então a meninada pegava no carro de carneiro. A água eles vendiam também para a sua sobrevivência. E uma aguadeira muito conhecida aqui em Guanambi era a Maria Pesada. Ela contava que ela pegava a água a troco de 1 litro de farinha para levar para casa. Para erradicar a sede dos habitantes, a construção da barragem no Rio Carnaíba de Dentro seria a solução. O sonho é antigo, muito antigo. Eu era criança, já ouvia falar que ali ia ter uma barragem. E o sofrimento de Guanambi era terrível com a seca. Forjaram-se 2 sentimentos. O sentimento que Guanambi, eu estou arrepiando, que Guanambi ia ter água, que não ia mais nunca faltar água, e o sentimento de como iam ficar as terras. Um dia do ano de 1948, chegaram os funcionários do DENOX para escolher o local e planejar a tão esperada obra. A escolha do local no Rio Carnaíba de Dentro, entre o Morro do Baú e o Morro Grande do Gentil, foi feita exatamente para viabilizar a obra, porque era o lugar mais propício para se criar o açude. Mas em função disso, houve-se um prejuízo muito grande com relação à vila, porque a vila ela ficou submersa pelas águas da barragem, trazendo um prejuízo muito grande para a região. Exatamente no local escolhido, existia a Vila do Gentil, uma antiga maloca de índios que se tornara civilizada e expressiva produtora agrícola. Antes da barragem, a vazante, chamada assim, baixio, era um celeiro de produção. Olha, a feira de Guanambi tinha montanha de batata doce, tinha montanha de arroz, tinha montanha de feijão. Após 1 ano em obras, a construção da barragem havia sido paralisada. A água acumulada subiu o nível da galeria e invadiu as terras. Em janeiro de 1959, ruíram as paredes da igreja de Nossa Senhora do Rosário e das casas do Gentil, desaparecendo assim um dos mais antigos povoados do sertão. Quando foi para acabar o Gentil, foi uma tristeza terrível. Todos, quer dizer, as pessoas choravam, porque realmente não ia deixar sua pátria. O que é que hoje essas pessoas hoje, que elas não têm mais uma terra natal como nós temos, né? Perderam sua terra natal. 1 ano depois, novo acontecimento golpeou a população. A barragem arrebentou. Foi crateras que abriram, que a água passava com aquela velocidade, o povo saindo correndo. Foi terrível. Eu tenho na minha cabeça, e a notícia chegava assim, vai invadir Guanambi. Outros rios abriam, vinha com aquela velocidade e carregou gado, arrancou mangueira. As águas que trouxeram tantas dores também produziram muitas alegrias. Nos anos 60, foi implementado o projeto irrigado do Vale de Seraíma, onde vivem as famílias de 140 colonos. Eu planto banana, nós plantamos mandioca, a gente planta andu assim só para o consumo da despesa da casa. Longe da irrigação do Vale de Seraíma, o lavrador sertanejo vive na eterna esperança de que a chuva caia.
A dificuldade mais aqui é a falta de água, né? Porque a água também é difícil. Tudo é pronto e tudo dá. É só no ano da chuva. Choveu, nossa planta sai. Graças a Deus que Deus dá a nós a chuva para nós plantar, né? Sempre pensando em Deus, o homem da roça manifesta sua fé no reizado, folguedo popular e religioso que é sempre representado no mês de janeiro em homenagem aos Reis Magos, que visitaram o menino Jesus no dia do seu nascimento. Nos resíduos daqui, entra o dia 6 de janeiro, nós aqui é acostumado a cantar reis mesmo. Se vier um bumbo apanhar fora, ou as gaitas, ele já fica alucinado. A paixão pelo Reis é exaltada no distrito de Morrinhos, onde se realiza há mais de 10 anos o maior festival de reizado da Bahia. Ligado às suas histórias e tradições, e mesmo perdendo parte do seu antigo patrimônio ecológico com o soterramento da lagoa e a canalização do rio Belém, o guanambiense não esconde seu orgulho de pertencer à terra. Guanambi é uma terra boa, maravilhosa. Quem vir pra aqui beber água de Saraíma não sai não. Hoje eu estou saindo de viagem, meu coração está tão apertado. Eu tenho visto aqui anos e anos, às vezes as dificuldades, a seca, castigando, a perseverança. Olha, eu não conheço no Brasil nenhuma região que tenha um povo mais trabalhador do que o meu. É o verdadeiro sertanejo de Euclides da Cunha. Ele não se abate. No ano seguinte, quando a chuva bate, ele recomeça tudo de novo. E eu faço parte dessa nossa gente. Guanambi, uma das mais novas e desenvolvidas cidades do sofrido sertão baiano, ainda é um importante entroncamento, hoje rodoviário. Essa constante movimentação tem influência na preferência musical dos guanambienses, a música de raiz sertaneja. A genuína música brasileira de raiz tem sua identidade rural no canto em dueto e na viola caipira, principal instrumento de expressão da musicalidade do homem sertanejo. Viola faz parte da vida. Quando você está tocando viola e cantando, você só está pensando o que é bom. Está esquecendo das coisas ruins, se transformando numa pessoa mais dedicada, mais adiantada. Essa é a parte da que a viola faz com a gente. Pedro Santos, violeiro e carpinteiro do som, fabricante artesanal de instrumentos de cordas, um luthier em pleno sertão. Eu trabalho mais para o pessoal do chorinho, como bandolim, violão de 7 cordas, cavaquinho. Eu comecei a tocar viola desde criança e sempre tive um gosto assim para trabalhar com madeira, e eu trabalhava de carpinteiro.
E um dia lá por volta do ano de 1990, eu inventei de fazer uma viola. E foi muito desperdício de material, eu perdi muito tempo, tentei por várias vezes, até que um dia eu cheguei até a desistir, porque estava difícil demais. Mas como eu sempre fui violeiro, eu sempre participava de gravações, fazia playback para o pessoal de música sertaneja. Um dia eu estava num estúdio aqui mesmo, folheando um livro, e aí encontrei uma matéria sobre violões, sobre construir violão artesanal. E aí eu consegui encontrar nesse livro tudo aquilo que eu necessitava para recomeçar. E aí eu recomecei e investi com todo esforço, e graças a Deus eu consegui chegar onde estou agora. Meu trabalho está sendo bem aceito. Sou um luthier atualizado. Sou conservador, mantenho a tradição, mas procurando cada dia a fazer um instrumento personalizado de acordo com o gosto de cada músico. Guanambi esperou 2 séculos até chegar ao lugar a que estava predestinada. Só a partir dos anos 70, a grande produção do Vale do Iuiú a projetou no cenário nacional como a capital do algodão. Guanambi chegou a ser o grande produtor de algodão do Nordeste do Brasil. Nós chegamos a produzir aqui cerca de 20% do algodão em termos de produção nacional. Guanambi era uma reportagem para a Folha do Jornal de São Paulo. Então era Guanambi dos milhões, Guanambi de algodão e tal. Mas Guanambi sempre sobreviveu e sempre teve esse aspecto alegre, hospitaleiro, fantástico. Sempre teve. O algodão caiu um pouco, né? E Guanambi sustentou com esse comércio. Mais de 100 mil pessoas vivem na progressista cidade, localizada num ponto estratégico entre vários municípios produtores que dão sustentação à sua intensa atividade comercial. Nós temos aqui de 150 a 3 mil pessoas da região, de Lapa até Minas, Guanambi, aceita. Nós apoiamos. O pessoal vem Carinhanha, Lapa, Ria Santana, Urandi, Espinosa, Janaúba, todo esse pessoal, dia de segunda-feira, todos eles vêm para Guanambi. Então nosso polo aqui é forte por esse motivo. A cidade está preparada para entrar no novo milênio sem o estigma da sede. Para isso, inaugurou a barragem do Poço do Magro. Nós lutamos muito e conseguimos, já inauguramos a barragem do Poço do Magro, que essa é a barragem de Guanambi, essa é a barragem da cidade, essa é a barragem, entendendo, que tem a qualidade de água até melhor para abastecer a cidade de Guanambi. E eu não tenho dúvida, entendendo, de que essa barragem vai se integrar à nossa vida, à nossa comunidade, ao lazer e até à produção também. Ela está praticamente dentro do perímetro urbano da cidade e vai ser de fundamental importância no nosso desenvolvimento. Até os anos 40, os guanambienses estudavam fora. Essa prática desapareceu com a abertura do Colégio Getúlio Vargas, marco da evolução da malha educacional do município. Hoje, a rede escolar atende a milhares de alunos. A escola municipal nós temos 12.035 alunos. Além disso, nós temos aqui 6 escolas particulares no município. Nós temos uma escola agrotécnica federal, nós temos 3 faculdades, uma UNEB, uma faculdade estadual, e temos mais 2 faculdades particulares, a faculdade de Guanambi e a extensão da Unopar. Portanto, a rede de ensino bastante ampla, onde já tem muitos estudantes de toda a nossa região, já aqui no município de Guanambi. Visando a inclusão social dos estudantes, a Escola Municipal Rômulo Almeida utiliza uma inovadora metodologia de ensino. É muito importante, tá entendendo, essa mudança que aconteceu aqui nessa educação. Nós tínhamos aqui no município cerca de 78 escolas, que eram aquelas salas de aulas, essas escolas multisseriadas, que na mesma sala estava a criança do 1º, 2º, 3º e 4º ano. Essas crianças não aprendiam, a professora não tinha condições de ensinar. Trouxemos todos esses alunos da área rural para a sede do município e para os distritos. Tivemos de investir na melhoria das estradas, do transporte, mas
Principalmente, a educação saiu ganhando muito. Eu estou muito feliz, eu contei com a participação dos professores, os professores me incentivaram muito para que se fizesse essa mudança. Tive um pouco de resistência por parte dos pais e dessas crianças, mas eles terminaram por confiar no transporte escolar e essas crianças vieram realmente. Eu creio que daqui para frente nós vamos ter uma nova educação em nosso município. Os 321 meninos e meninas vindos da zona rural tomam conhecimento de outras formas de aprender. Toda semana é promovido o projeto cultural Sexta no Palco, com a apresentação das manifestações artísticas ensaiadas nas salas de aula. Estamos aqui mais uma vez para realizarmos o projeto Sexta-feira no Palco. Mas olha o ratinho ali, gente. Mas tu que é tão forte, foi muito e tá o sol que derrete a neve e tira flor de neve, meu pezinho. Mais forte do que eu gosto de coisa. Nós temos cantores, bandas de música, nós temos escritores, poetas, nós temos crianças ainda na escola que ela tem uma veia poética que a gente fica assim encantado com as crianças. E parece que já tem isso na alma, né? Mas Guanambi também foi uma cidade que nasceu, cresceu com um clima muito festivo, de muita alegria. Essa forma alegre e divertida de viver está presente na diversidade cultural da cidade. Um bom exemplo disso é a jocosa brincadeira do quebra-panelas, executada por ocasião de um casamento. Eu vim com muita honra e muito prazer quebrar a panela da noiva. Eu quebro a panela da noiva porque sou de quebrar. Antigamente, as famílias eram bem numerosas e casar as moças constituía uma constante preocupação aos senhores pais. Me convidaram na minha casa, vim quebrar as panelas dos noivos com todos os meus amigos e todos aqui que estão. A ocorrência de um matrimônio era um bom motivo para se promover festas grandiosas, com muitos convidados e fartura de bebida e comida. Maria do Caco de torrar miséria. Zero pica-pau. Quebramos a panela porque eu sou a última das filhas. Eu tô casando virgem com 55 anos. Mas ao casar a última filha, a comemoração se dava com grande pompa e animação. No auge da festança, os alegres foliões davam início ao quebra-panela, destruindo no final da brincadeira a panela, que perdia sua utilidade após o casamento. Vou quebrar! Hoje eu vou quebrar! Hoje eu vou quebrar! Nos dias atuais, muitos pais, ao casarem sua última filha, fazem questão de realizar o quebra-panelas para conservar a tradição. Fui convidada por Dona Dete para quebrar na praça da igreja, já quebrei. Da mulher do final do Geneton já quebrei, tudo de gente, mais ou menos, e de gente também finíssima. De todas as pessoas que me chamam para ir, eu vou com muito amor e muito prazer. Na roça e aqui na cidade, em todo lugar, eu quebro a panela da noiva porque sou de quebrar. O que faz a cidade perder essa identidade mesmo, da sua cultura popular, é o progresso que chega. E nós temos hoje água encanada, temos luz elétricas, temos a TV, temos o computador, temos o progresso, a tecnologia, não é? Está aí. Então, muitas pessoas às vezes se esquecem do passado. Que no passado, o que é que nós tínhamos? Até, como se diz, os momentos de lazeres eram, às vezes, obtidos por essas pessoas, esses vultos de comportamento divergentes do nosso e que trazia até alegria para os moradores.
Um dia nos anos 50, chegou a Guanambi o pintor e escultor João Pintor, o demiurgo das artes plásticas. Naquele tempo não se tinha tela, ele fazia os cartazes para um cinema que nós tínhamos, era ele que anunciava o filme, que botava lá e ele colocava bastante alegorias, né? Aquelas florzinhas, ele fazia em pano, em tábua, em paredes. Ele tinha mão de fada, ele trazia a natureza para pertinho da gente, tá entendendo? Era uma coisa formidável. O harmonioso sobradinho de Joaquim Domingues é um soberbo integrante do patrimônio arquitetônico de Guanambi. O mais conservado sobrado da cidade ainda permanece fiel às formas originais, com suas colunas uniformes. As paredes internas do sobrado revelam um tesouro, pinturas a óleo feitas pelas mãos de fada de João Pintor. Não só nas paredes do sobrado a arte do desenhista resiste. Para colorir suas telas, outro artista do pincel encontra na paisagem do sertão uma eterna fonte de inspiração. Eu tenho de pintar quase de tudo, né? Que é para me manter, entendeu? Mas se eu pudesse, eu só pintaria paisagem da cidade, né? Da região. Geralmente todos os trabalhos que eu faço, né? Quando não são retratando a cidade ou a região, é a paisagem. A caatinga, o sertão. Na paisagem caatingueira, a Guanambi contemporânea se mostra jovem e vibrante nas comemorações do Dia do Trabalho. Toda a comunidade se mobiliza em função de um grandioso e divertido evento. O maior passeio ciclístico do Brasil. Mais de 10 mil ciclistas, gente de todas as idades, cores e classes sociais, pedalam durante horas, percorrendo as principais ruas e avenidas da cidade. Tá muito bom o passeio, muita gente, muito movimento. É alegria, é diversão, é saúde e é tudo na vida. Muito bom, tô participando bastante. Melhor que esse não existe no mundo não. Os irreverentes moradores participam do passeio com as mais inusitadas e bem-humoradas fantasias. A epopeia de um povo multirracial e sua cidade, formada num entroncamento de uma fazenda, transformada em ruidoso arraial e, posteriormente, em evoluído centro urbano. Foi ressaltada por um forasteiro que ali chegou com um parque de diversões. Apareceu um parque aqui de nome Mantimento, que era o dono, e que conquistou muita amizade da população na época. Nesse parque, a partir das 10 horas, havia um show. Ele tinha os seus artistas, os seus cantores, mas certo dia, uma pessoa do lugar ou da vizinhança quis cantar. Depois que cantou, ele terminou a música cantarolando. A gente às vezes fala lá, 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 lé, lé, lé. Ele disse apenas parurá. Na despedida do parque, Mantimento compôs uma música despedindo de Guanambi e o chamou de parurá. Adeus, Guanambi, adeus. Adeus, meu beija-flor, está na hora da partida, vem, vem beijar o teu amor. Da praça 2 de julho, hei de sempre lembrar, nunca hei de esquecer o canto do sabiá, as saudades que levamos e outras que vão ficar. Daquelas tardes tão lindas e o canto parurá sustenta o coro. Parurá, 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 outra vez. Parurá, 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 parurá.